colocar no Facebook. No Facebook não, desculpa, no YouTube. Eu gravo sempre. E primeiro dizer o seguinte: eu tive vendo mais ou menos o contexto das palestras, né? E a palestra passada foi uma palestra que falou muito de química cerebral, não é isso? E a gente aqui vai falar hoje de um pouco de uma hipótese em relação à plástica cerebral e falar um pouco também sobre o que a gente pode chamar de comunicação química que a internet traz. E esse nosso bichinho aí é um bichinho que tem a ver com o nosso futuro. Eu vou tentar apresentar um pouco as hipóteses que a gente tem trabalhado. Então, tem aqui uma apresentação que quando tem muita gente, aí fica mais vertical e aí a apresentação é mais necessária. Quando é pouca gente, às vezes anda um pouco para frente, para trás, conforme a gente vai conversando. Então, o que acontece? Eu tive ouvindo recentemente o Demetrio Maioli, e foi bem recentemente, porque ainda foi na fase aí da Marina, não sei exatamente a data, porque é YouTube, às vezes a gente não sabe que dia que ele fez. E ele estava fazendo uma avaliação sobre as manifestações de junho. E eu quero começar com isso. As manifestações de junho tiveram aí várias análises, por que nós tivemos as manifestações de junho, né? E eu estava ouvindo ele e eu achei interessante porque ele estava colocando uma questão e tentando entender as manifestações, e várias pessoas tentaram entender as manifestações a partir de várias teorias e várias ciências diferentes. Por exemplo, a sociologia, né, que você vai analisar outros fenômenos que a gente teve. Se for falar esse bicho da tecnologia, ele veio. É por causa da luz. Então, as manifestações, o pessoal tentou analisar as manifestações e a gente começou a ter várias coisas, e ele tentando entender, e ele disse uma coisa que é interessante, e a gente vai vendo isso também, que não é um movimento no Brasil, acontece nos países árabes, né? Depois acontece na Espanha, depois acontece nos Estados Unidos e depois acontece no Brasil. Na França também, né? Na França, em algumas. E o que é interessante, as pessoas foram para as ruas, e aí às vezes a gente está discutindo, o pessoal fala assim, não, porque em 68 a gente também foi para as ruas, aqui no Brasil a gente teve as diretas, nós tivemos o Fora Collor. Mas tem uma característica que é permanente em todas essas manifestações e que tem um fato novo aí, que é o que eles tentaram entender, e até agora a gente não teve uma boa resposta das coberturas que nós tivemos e das análises que nós fizemos sobre essas manifestações. Que as pessoas foram para as ruas e disseram que não se sentiam representadas pelas autoridades de plantão. Isso foi comum em todas as manifestações, né? Nos Estados Unidos o lema era: nós somos 1%, nós somos 99%, e esse 1% não nos representa, né? Na Espanha o pessoal disse o seguinte: nós não sabemos a democracia que a gente quer, mas a gente tem apenas uma certeza, não é essa que está aí. Então tem um fato novo, que é uma crise de representatividade, mas é uma crise de representatividade que vem em todos os países, ao mesmo tempo, motivada por um determinado tipo de força que reage numa mesma direção, dizendo: há um modelo de sociedade que a gente tem hoje que não está nos satisfazendo. Então a base da minha apresentação é tentar apresentar para vocês um estudo que eu venho fazendo há mais de 10 anos, que foi antecedente às manifestações, né? Em que a gente já vinha trabalhando a hipótese de que foi surpreendente ter sido tão cedo,
mas a gente já vinha trabalhando com a hipótese de que algo assim ia acontecer num período médio, talvez longo, o que surpreendeu que foi muito curto. Eu passo para os meus alunos um filme, já há uns 6, 7 anos, que é um filme que acontece um filme que se passa em 1500, em que a gente vê uma manifestação, uma revolta parecida com essa que a gente está vendo, que é a Reforma Protestante de Lutero, em que eles dizem que as pessoas saem para as ruas dizendo que todos aqueles santos que estavam na igreja não representavam mais, né, a força, né, da imagem na época, né, de Jesus, e eles pegam os padres todos, estiram os padres todos da igreja, e aquela revolta acontece muito rapidamente, e é uma coisa completamente surpreendente numa Europa completamente dominada pela igreja. Então, o que eu quero criar uma hipótese para vocês é dizer o seguinte: o que está acontecendo agora não é a primeira vez que acontece na sociedade. E aí a hipótese que a gente está levantando é que nós estamos passando por um momento de mudança da plástica cerebral. Se há uma mudança química nessa plástica cerebral, eu não vou arriscar dizer isso. A gente ainda não chegou nessa discussão. E a gente também não pode afirmar que há uma mudança na plástica cerebral, porque a gente vai ter que começar a fazer um trabalho, e a gente está começando a chegar nessa discussão da plástica cerebral. Já depois do livro que eu lancei, né, a gente teria que pegar alguns estudos que já estão sendo feitos, e algumas coisas já estão sendo feitas, né, e fazer uma ressonância ou fazer algum tipo de exame nessa garotada nova. Por exemplo, o pessoal que foi no Mídia Ninja no Roda Viva e os jornalistas que entrevistaram o pessoal do Mídia Ninja. Botar os dois numa máquina e ver se existe uma mudança de plástica cerebral nessas duas gerações. A hipótese que eu estou levantando é que há uma mudança da plástica cerebral. Nós estamos num momento de mutação cerebral. A nova juventude ela já não está mais operando a cabeça, a plástica cerebral, da mesma maneira que a gente está fazendo. E não é a primeira vez que isso acontece. Isso é uma hipótese. Para que a gente possa trabalhar isso, a gente vai ter que fazer uma ruptura na maneira que a gente vê o ser humano. Existe uma discussão filosófica que a gente vai ter que fazer para passar, para a gente poder ver e entender essa mudança que está acontecendo. Aí eu acho que eu tenho um slide aqui, que é esse aqui, que é mais ou menos assim que a gente chega ao mundo, né? E todas essas setinhas que eu coloquei, e a gente está trabalhando ali com órteses, tudo isso em torno desse garoto, ou dessa menina, não sei, é tecnologia. Mas o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de absorver as tecnologias, e nós consideramos as tecnologias como naturais. Porque o cérebro, ele absorve a tecnologia. Então, quando a gente está aqui, por exemplo, sentado aqui nessa sala, dificilmente alguém vai dizer: estou aqui, né, sentado em cadeiras tecnológicas, diante de um computador tecnológico, vendo matéria tecnológica, vestidos com roupas tecnológicas, sapatos tecnológicos. Tudo isso o nosso cérebro incorporou. A gente acha completamente natural. Nós somos totalmente naturais aqui. Nós somos naturalmente tecnológicos. E aí a gente começa a trabalhar numa visão, né, em que a gente vai analisar aqui o pseudo-Adão e Eva, né, em que a gente vai ver que tudo que a gente está ali vestindo, né, tanto aqui da esquerda quanto da direita, são tecnologias que nós incorporamos, nós não vemos mais, e nós consideramos que essas tecnologias, elas são naturais para a gente. Tem um programa que passa no Discovery, e agora está passando também na SBT, chama A Prova de Tudo. O Rodrigo já viu esse programa várias vezes, a gente já viu. É a prova de tudo. Aí o cara é lançado de um helicóptero no meio do mato, né? E aí ele vai tentar se safar no meio do mato sem recursos, né?
Só que ele não cai pelado no meio do mato, ele já vai com a botinha dele, com a roupinha dele, com o casaquinho dele e com a mochilinha. Para mim, a prova de tudo é se ele fosse lançado pelado. Aí é a prova de tudo. Mas ele vai com algumas tecnologias, porque se ele fosse sem nenhuma tecnologia, a possibilidade dele sair lá, a prova de tudo, seria muito menor. Então, o que a gente começa a ter que trabalhar, para a gente poder entender essas manifestações, é que a gente tem uma discussão filosófica. Eu estava também ouvindo hoje, por acaso, que eu vou baixando as coisas que as pessoas vão colocando no Facebook, no YouTube, vou botando no meu celular e vou escutando. O Newton Bonder estava fazendo uma discussão sobre ética, falando do ser humano, e falando que o ser humano, ele tem a diferença do ser humano para o animal, que o ser humano tem consciência. Nós temos consciência da morte, nós temos consciência da nossa existência, e nós temos consciência, né, da possibilidade de você reinventar a própria sociedade. Só que quando a gente começa a dizer que a gente tem consciência, o ser humano, quando foi fazer essa opção da consciência lá atrás, e ele disse assim, não, eu vou ter consciência, eu vou investir no meu cérebro. Tem aquele filme 2001, Odisseia no Espaço, vocês lembram daquela cena? Que quando ele pega o osso e começa a bater naquele esqueleto, naquele momento que ele pega aquela tecnologia e começa a bater aquela tecnologia, naquele momento nós viramos seres humanos. É naquele momento exato que a gente começa a usar a tecnologia que a gente vai fazer uma opção na vida para dizer o seguinte: eu não vou ter tecnologias incorporadas ao meu corpo. Eu vou ter um cérebro e vou desenvolver tecnologias para que quando eu tiver um problema, aquela tecnologia resolva o problema, diferente das outras espécies que podem andar peladas no meio do mato. A gente não pode andar pelado no meio do mato. Então foi uma opção humana, foi uma escolha, entre aspas, obviamente, né, inconsciente, de que a gente teria, ao invés de ter pelos, garras, a gente teria tecnologias. Só que como a gente incorpora essas tecnologias, nós achamos que nós vivemos numa ecologia. Nós não vivemos numa ecologia. Nós vivemos numa tecnoecologia. E se a gente vive numa tecnoecologia, a gente pode dizer que a gente vive numa tecnosociedade. E aí a gente começa a modificar completamente a maneira de a gente analisar a sociedade, porque a gente começa a ver que mudanças nas tecnologias significam mudanças na sociedade. Então, qual é a aposta que o ser humano fez? Que é a seguinte: toda vez que eu tiver um desafio, toda vez que eu tiver um problema, toda vez que eu tiver uma situação limite, na hora que eu precisar fazer alguma coisa que eu não conseguir fazer com a minha capacidade física e mental, eu vou inventar uma tecnologia que me potencializa. Senão eu não consigo superar as minhas barreiras. E aí você começa a ter uma visão diferente do ser humano. E aí a gente passa a ter uma discussão filosófica. Se nós temos consciência, e a gente admite que nós temos consciência, se nós temos a consciência da morte, nós também temos que admitir que nós somos seres, tecnoseres. E nós vivemos numa tecnoespécie, numa tecnosociedade, nós temos uma tecnopolítica e nós temos uma tecnoeconomia. Que quando algumas coisas mudarem, em termos tecnológicos, na sociedade, nós podemos ser condicionados por essas coisas. E aí a gente começa a configurar e começar a entender que determinadas mudanças tecnológicas podem fazer mudanças profundas na sociedade e na nossa cultura. Isso não está no nosso radar. Isso é uma problematização que a gente vem fazendo ao longo do tempo, talvez nos últimos 50, 60 anos, numa escola que é uma escola canadense, que é a escola de Toronto, que vem tentando discutir isso, principalmente num tipo de tecnologia que eu vou falar agora. Para a gente entender essas manifestações, é uma coisa muito comum
e aí não é uma coisa tão... É uma coisa muito comum, e o interessante, assim, ela é comum as pessoas dizerem, várias pessoas dizerem, nós estamos vivendo hoje, a internet está chegando, e nós estamos vivendo hoje uma mudança com a internet. Mas a gente já teve grandes mudanças tecnológicas, nós já tivemos o carro, o avião, o fogo, a roda, né, os navios, e agora nós estamos tendo uma mudança com a chegada da internet, é mais uma tecnologia. Mas aí eu acho que a gente tem que, se a gente for problematizar isso, a gente vai problematizar isso e vai colocar a seguinte questão. A gente pode dizer que a chegada do avião tem a mesma influência na sociedade que a chegada de uma tecnologia como o transgênico, por exemplo? Ou, por exemplo, tem o mesmo impacto na sociedade como você poder hoje fazer transplante do coração? Ou como você pudesse dizer que é a mesma comparação de dizer que a gente hoje pode fazer transplante do coração como a gente inventou a roda. São coisas diferentes. Então uma coisa fundamental é separar as tecnologias para a gente poder ver como cada tecnologia influencia de forma diferente. Senão a gente começa a embolar tudo. E a gente não consegue prever o futuro. E a gente não consegue entender essas manifestações. As pessoas falam assim, que nós estamos vivendo hoje grandes mudanças tecnológicas. Estamos vivendo grandes mudanças tecnológicas. Mas cada tecnologia que chega, ela tem um impacto na sociedade. A engenharia genética é um impacto específico. A gente pode começar, inclusive, a mudar a própria espécie com a engenharia genética. Que é uma coisa que tem um impacto muito maior do que a própria internet. Do ponto de vista da humanidade. Você pode começar a definir, um país aí pode começar a definir um exército, por exemplo, só de pessoas mais fortes, por exemplo. Uma determinada altura com determinada resistência. Então, uma coisa que nós chegamos aqui é a seguinte: as tecnologias não cognitivas são todas aquelas que expandem a nossa capacidade física. E as tecnologias não cognitivas, as cognitivas, elas expandem o nosso cérebro. Então eu não posso falar que a roda é igual à escrita, o avião é igual à fala, nem posso falar que o computador é igual ao transgênico. São coisas diferentes. Porque se eu expando o meu cérebro, eu me torno uma espécie mais flexível. No momento que eu começo a escrever, a gente vai ver um pouco essa discussão, quando eu começo a escrever, eu começo a mudar várias coisas no meu cérebro. Então eu não posso comparar as duas coisas, porque senão eu vou chegar a conclusões diferentes, eu não vou entender essas manifestações. Porque o que aconteceu com as manifestações é a característica específica da chegada de uma nova tecnologia, mas de uma tecnologia cognitiva, que expande a nossa capacidade cerebral. O nosso cérebro, ele começa a não ser mais o mesmo cérebro. Porque a órtese que eu construí para melhorar o meu cérebro já não é mais a mesma órtese. É outra órtese. E isso faz uma mudança radical na perspectiva da sociedade. As tecnologias cognitivas, elas têm a possibilidade por exemplo, do controle das ideias. E vocês vão ver que a gente está mudando a maneira de fazer o controle das ideias a partir da internet. A sociedade vai mudar radicalmente por causa disso. Ela define a capacidade de inovar. Se eu tenho um computador, eu consigo fazer coisas que eu não conseguia fazer antes. Da mesma maneira que quando a escrita chegou, eu comecei a fazer coisas que eu não tinha capacidade de fazer com o mundo oral. E eu vou depois fazer uma discussão com vocês sobre uma coisa que é um outro conceito, que é que as tecnologias cognitivas não só elas modificam a sociedade e o nosso cérebro, como elas modificam uma coisa que eu vou chamar aqui ou gestão da espécie ou governança da espécie. Então a hipótese que a gente vai trabalhar é dizer o seguinte: nós estamos entrando numa nova governança da espécie.
E aí a gente começa a se aproximar da explicação do que está acontecendo com essas manifestações. Essa nova governança da espécie, ela vai mudar radicalmente a maneira que a gente faz a gestão da sociedade. Porque a atual gestão da sociedade, ela chegou ao limite possível de administração. Então vamos em frente para a gente poder ir defendendo essas ideias. Então, olha só. Eu não posso, a partir do momento que eu digo que as tecnologias cognitivas são diferentes das tecnologias, e aí vem um outro problema também de análise da chegada dessas tecnologias, eu não posso dizer que o rádio e a televisão é igual à internet. Eu não posso dizer isso. Sabe por que eu não posso dizer isso? Porque o rádio e a televisão, eles são ferramentas, são tecnologias cognitivas concentradoras das ideias, concentradoras das verdades. E a internet é uma ferramenta descentralizadora das ideias. Quando a gente chegou com papel impresso em 1450, com Gutenberg na Alemanha, o papel impresso foi uma tecnologia cognitiva descentralizadora. Ela permitiu que a sociedade se oxigenasse de ideias, né? Como o papel manuscrito, ele acabou sendo uma tecnologia cognitiva concentradora, era muito caro. E fez com que você concentrasse as ideias. Então existe uma lógica que eu não posso comparar a chegada da televisão, como muita gente faz, com mais uma mudança de mídia. Mais uma mudança de mídia. Não é o mesmo tipo de mudança. E os impactos não serão os mesmos impactos quando a gente compara internet com televisão. Aí tem os exemplos, né? Rádio, televisão, papel impresso, internet. E aí a gente começa a entender, e eu já estou trabalhando isso mais à frente, depois do livro, numa coisa que eu estou chamando de pêndulo cognitivo. Pêndulo cognitivo. Da seguinte maneira, nós vamos ver isso na sociedade dizendo o seguinte: em alguns momentos, quando a sociedade concentra as ideias, nós temos uma concentração econômica, social e política, nós temos impactos muito fortes na subjetividade e na objetividade humana, entrando aí pela psicologia, entrando aí pela escola, entrando aí pela forma de administrar as empresas e entrando pelo governo. A gente administra a sociedade de uma determinada maneira, com as organizações controlando fortemente a sociedade e a sociedade não mais controlando as organizações. As organizações se voltando para elas mesmas, as organizações começando a ditar para a sociedade aquilo que ela acha melhor para a sociedade, aquilo que ela acha que deveria ser as decisões que a sociedade deveria ter. Nós estamos terminando um ciclo de grande concentração de ideias na sociedade e nós estamos vivendo hoje o final de uma etapa de contração cognitiva. Os meus alunos hoje têm baixíssima capacidade de abstração, baixa estima, porque eles foram estimulados na escola, pela família, nas empresas, a não pensar. E a atual escola, e as pessoas dizem o tempo todo, a escola precisa mudar, e a escola precisa mudar, e agora a escola será obrigada a mudar. Porque as empresas vão precisar de um tipo de profissional que não vai ser mais o profissional que aperta botão, mas vai ser um profissional que vai viver num mundo em que a gente entra na expansão cognitiva. Neste mundo da expansão cognitiva, este profissional vai precisar lidar com o mundo a cada semana que se modifica. Então ele não vai poder ser um profissional que segue uma regra, ele vai ter que construir a regra a cada momento. E a escola, do jeito que ela está hoje, ela não está mais preparando o aluno para viver esse século que a gente está entrando.
no século XXI. E já começa uma demanda muito forte de algumas empresas, principalmente as de ponta de tecnologia, por um modelo completamente diferente de escola. Não adianta você ter uma escola alternativa, pode crer, se o aluno sai da escola e vai apertar botão dentro das organizações. Então eu diria para vocês, colocando aí um pouco já esse desenho, e já colocando as tecnologias cognitivas como o fator principal de mudança histórica no mundo. Neste momento eu estou dizendo, como hipótese, de que a gente não pode encarar a economia como o motor principal da história. O que é interessante que você vai ver aqui, nesse ponto aqui, que se você vai analisar, por exemplo, o estudo da história, as pessoas consideram a chegada da história moderna a partir de 1450, com a queda de Constantinopla. Mas eles não veem que a imprensa surgiu em 1450. Ou seja, filosofia moderna a partir de 1450. Mas eles não enxergam, por exemplo, não colocam como fator principal a chegada da prensa. Em que a partir do momento que você tem a chegada da prensa, o processo que começa o surto filosófico, você começa um surto filosófico a partir de 1450, que é a Reforma Protestante em 1500, a partir de 1500, você começa a ter vários pensadores que começam a questionar a igreja, né? Descartes, Bacon, que vão começar a questionar aqui, Spinoza mais adiante, todos eles vão começar a questionar. Você tem em 1640 a Revolução Inglesa, que corta a primeira cabeça do rei. Depois você tem 1700 e já chegando quase a 1800, você tem a Revolução Americana. Depois você tem a Revolução Francesa. Depois você tem a Revolução Industrial. Então você começa a analisar por um outro prisma, você vai dizer o seguinte, e aí são vários autores, isso aí é a base da minha tese de doutorado, que eu vou fazer o estudo de vários pesquisadores que vão estudar esse período da história, dizendo o seguinte: não haveria Revolução Francesa se não houvesse a chegada do papel impresso em 1450. E a gente vai dizer que, se a gente vai olhar esse pêndulo, a gente vai dizer o seguinte: nesse momento aqui, em 1450, o que acontece? E eu sugiro vocês verem esse filme Lutero, tem no YouTube. Vocês vão ver o quê? Uma igreja fortemente concentrada, com as ideias fortemente concentradas, estabelecendo na sociedade as suas verdades, a sua tomada de decisão. E quando você surge com a prensa, as pessoas começam a circular ideias na sociedade e há uma mudança na plástica cerebral das pessoas. Isso vai aparecer nesse outro slide aqui. Isso vai aparecer aqui. E aqui no Midrash a gente pode ter uma coisa interessante a gente pensar, que quando Moisés desce da montanha com a sua tábua dos 10 mandamentos, nada mais é do que você trabalhar com a escrita, em que você tem um mundo completamente politeísta e você chega com uma escrita que vai unificar e vai levar uma mensagem escrita, né? Então quando você tem, e eu já estive assistindo, né, algumas cerimônias, né, de Bar Mitzvah, por exemplo, você tem aqui a caminhada, né, da Torá pelo meio do salão. Na verdade, o que você está fazendo ali? Você está fazendo uma reverência à escrita manuscrita naquele momento. Então, se você não vai pensar em monoteísmo, não haveria possibilidade de pensar no monoteísmo sem o surgimento da escrita. E quando é que surge a escrita? Há 6.000 anos atrás. E quando surge a primeira ideia de monoteísmo? Há 6.000 anos atrás. Então, se a gente começar a analisar, e a gente vai começar a ver, você vai começar a ver ciclos de expansão e de consolidação, expande e consolida, né? E você tem um estudo do pessoal já da escola de Toronto, que é o Eric Havelock, que ele vai dizer o seguinte: a filosofia grega e a democracia grega só foi possível porque 200 anos antes aparece o alfabeto grego. E o alfabeto grego e a escrita permite, e qual é a mudança que você tem primeiro no cérebro? No momento que você tem a fala,
e que você cria a possibilidade de registro fora do seu cérebro, uma parte do cérebro que memoriza se abre para a criação. Ou seja, se você não tem um registro, o que você tem que fazer? Você tem que memorizar. E quando você memoriza, você tem uma necessidade de guardar um conjunto de pedaços do seu cérebro, da sua plástica cerebral, para poder lembrar. Senão você não vai conseguir manter o conhecimento. Quando você joga isso para fora, você libera uma parte para começar a abstrair. Não é só isso, mas isso é uma coisa super importante. Então você começa a ver esse ciclo, e você começa a ver que, principalmente aqui, onde eu estudo isso, né, você já tem aqui, na Grécia você tem já o pessoal da escola de Toronto, e aqui você tem o McLuhan que faz esse estudo, né, do Gutenberg, e aí você já tem vários autores que fazem esse estudo também. Você começa a analisar que você tem aqui uma expansão que nos leva às revoluções liberais, que, por incrível que pareça, criam a democracia e o capitalismo que a gente tem. Então a nossa sociedade, quando a gente fala do capitalismo e a gente fala da república, todos os movimentos que aconteceram foram nessa direção. Então quando a gente vem aqui para essa consolidação, que aqui essa consolidação, ela vem consolidando todas as mídias que a gente tem hoje, o rádio e a televisão, que são concentradores das ideias. E aí a gente entra num processo, a sociedade ela entra num processo, por um lado importante de consolidação do que veio de mudança aqui em cima, mas por outro lado, um fortalecimento muito radical das organizações. O que faz com que a gente comece a ter uma baixa abstração e uma baixa autoestima, porque as pessoas passam a não fazer mais conexões entre elas. Elas começam a depender de um centro para ser informado. E a partir daí, você começa a ter problemas na sociedade de diferentes crises. Mas não é só esse fator que nos leva à crise. Se a gente tivesse se mantido no mesmo tamanho da espécie, a gente poderia... E aí existe um outro fator para a gente trabalhar, que é o fator das revoluções não quero, obrigado. Sabe? E aí a gente vai fazer um cruzamento entre revolução cognitiva e aumento da população. Olha só que interessante. Vocês vão dizer, pode ser coincidência. Mas a partir do momento que a gente cria as revoluções liberais de 1800, o salto que a humanidade dá de 1 para 7 bilhões de pessoas. Nós não conseguiríamos fazer a gestão da sociedade se a gente se mantivesse no modelo de reis papas. Não haveria a inovação necessária que permitiria um sistema econômico e político que permitisse a inovação necessária para a gente sair de 1 para 7 bilhões de pessoas. Porque a gente teve 1 bilhão de pessoas em 1800 e nós saltamos para 7 bilhões, num período de 200 anos. Você está alegando, desculpa, que essa questão da escrita também influenciou esse aumento? A escrita, a revolução da escrita, ela acontece a partir de 1450 e ela influencia as revoluções sociais e políticas e econômicas de 1800, 350 anos. Então o que eu estou tentando apresentar como ideia, como hipótese, é que existe uma relação entre revoluções cognitivas e demografia e governança da espécie. É um tripé. Quanto mais gente você tiver no planeta, mais sofisticados têm que ser os ambientes de cognição do nosso cérebro. E quando o nosso cérebro começa num processo mais sofisticado, nós precisamos de uma governança mais sofisticada.
se a gente mantiver a mesma governança com o aumento da população, certamente você começa a ter crises, principalmente porque você fez uma concentração muito grande das organizações que passam a não mais representar os 7 bilhões e cada vez passam a representar menos. E é por isso um pouco que quando os americanos dizem que eles saem para a rua com esse dado de 1% para 99%, é exatamente essa sensação que você tem. Que você tem muito pouca gente decidindo, por muito mais gente, há critérios dessas pessoas. Aí você vai dizer, e eu chamo isso de ditadura cognitiva. Nós estamos saindo de uma ditadura cognitiva. Aí você vai dizer, ditadura cognitiva é diferente de uma ditadura social. A ditadura cognitiva é o limite máximo do uso de uma dada tecnologia de organização da sociedade. Nós fomos ao fundo do poço. Esse fundo do poço é exatamente esse período que a gente está passando. Nós estamos no fundo do poço, começando a sair do fundo do poço, na minha avaliação. Essas manifestações do Brasil são o início daquele processo ascendente da sociedade, que inapelavelmente vai modificar a sua governança da espécie. Inapelavelmente. Aí você vai dizer, como você poderia ter tanta certeza disso? Porque a plástica cerebral das pessoas não aceita mais determinadas coisas que aceitava antes. Porque mudou. Depois a gente vai falar sobre isso. Esse jovem que foi para a rua, ele já não tem mais a mesma plástica cerebral que a gente tem. Ele não aceita mais o líder que está se apresentando para ele. Isso não é racional, isso é emocional. Essa é a minha avaliação. Então, eu aqui não passei, né? Quer dizer, então, quais são as questões? A economia é o motor da história, a gente vai quebrar para dizer, a demografia é o motor da história. Somos uma espécie natural? Não, somos uma espécie naturalmente tecnológica. Vivemos em uma sociedade organizada em dado sistema econômico-político? Não, vivemos em uma tecnosociedade organizada em um dado sistema tecno-econômico-político. A Bolsa de Valores hoje, ela é um robô. É uma briga de robôs e de algoritmos. Não existe mais Bolsa de Valores humana. Ela é completamente algorítmica. São algoritmos que estão lidando. Hoje o comércio eletrônico, quando você tem preços diferentes, um fiscaliza o preço do outro e vai subindo e descendo o preço na base de robôs. Nosso cérebro não muda. Um conceito. Nosso cérebro, a plástica cerebral, muda diante de novas complexidades demográficas, turbinado por novas tecnologias cognitivas. Então, eu queria fazer uma diferença. Por que a gente entra numa nova governança? Da seguinte hipótese. Os outros animais têm uma limitação de tamanho da espécie. Se você pegar uma matilha de lobo, se você pegar uma manada de elefantes, se você pegar uma alcateia de lobos, ou se você pegar qualquer grupo de animais, né, tirando aí talvez aqueles mais formigas e cupins, chega um determinado tamanho do bando que ele fica insustentável. Então, os animais eles arranjam uma forma de evitar que o bando cresça de uma determinada maneira, porque o líder alfa daquele bando tem uma capacidade de gerenciar um tamanho do bando. Senão as pessoas começam a passar fome dentro daquele bando, os animais. Então essa é uma limitação do animal. E o ser humano, que é abusado, não tem essa limitação. Ele acha que não tem essa limitação. E acha que ele pode crescer como de 1 para 7 bilhões e que a gente vai continuar da mesma maneira, fazendo tudo igual. Só que a gente não consegue fazer isso tudo igual, por quê? Porque nós vamos ter uma crise de governança. Qualquer pessoa, se você chegar e falar assim, olha, vai ter um churrasco para 6 pessoas, e agora não é mais para 6 não, é 36, não é o mesmo churrasco. Você vai precisar de uma planilha Excel para fazer os cálculos, senão vai faltar carne ou vai sobrar carne. Conforme você vai aumentando a quantidade, você vai aumentando a complexidade do problema. É uma escalada. Então, esse é a nossa aventura
que a gente não se dá conta? Muitos daqui nasceram, que nem eu, em 1960. Eram 3 bilhões de pessoas no mundo. 3 bilhões. Hoje nós somos 7. Quem lembra do Rio de Janeiro de 1966, 67? Não tinha grade. Não tinha porteira eletrônica. As pessoas entravam na casa das pessoas. Batiam na porta. A violência era outra, mas a cidade era muito menor. Não ver que a população crescer significa uma complexidade muito maior para ser gerenciada. Uma cidade de 5 milhões de habitantes é diferente de uma cidade de 300 mil habitantes ou 400 mil habitantes. E a gente consegue manter e acha que vai conseguir manter um prefeito, um governador, um presidente e o número de deputados do mesmo jeito, da mesma forma. A gente acha, tem essa ilusão. Só que não é assim que vai acontecer. Porque não faz sentido isso. Qualquer pessoa sabe que um churrasco não vai funcionar. Quando as pessoas estão indo para a rua, essa garotada, eles estão sentindo isso. Eles não estão conseguindo expressar. Eles não vão dizer, olha, eu quero mudar a governança, tira o líder, aumentou o popular. Eles não estão dizendo nada disso. Eles simplesmente estão dizendo, não me representam, sai daí. Que esses caras não faz sentido para mim isso, porque a cabeça deles já mudou. Eles têm uma outra maneira, porque a gente está ali todo o tempo no Facebook curtindo ou não curtindo. Na televisão você não curte nada, vem tudo direto. E no Facebook você tem que curtir ou não curtir, ou compartilhar. Então você começa a criar uma coisa na sua cabeça que é gosto, não gosto, gosto, não gosto, aceito ou não aceito. A coisa começa a ser filtrada. E aí a gente vai, e aí é uma discussão interessante, dizer que nós, como animais, estamos introduzindo pela primeira vez na história, o computador está permitindo, e aí tem a ver com a química, porque tinha a palavra química. Nós estamos introduzindo e nós estamos começando a imitar a comunicação química das formigas. O modelo que nós estamos saindo. Porque o que acontece normalmente, eu vou dar um exemplo de uma amiga minha que estava tomando café comigo, e aí eu estava falando de aplicativo de táxi, e ela virou para mim e disse assim, não gosto de aplicativo de táxi, eu não gosto, eu prefiro cooperativa tradicional, porque a cooperativa tradicional, eu conheço o motorista, porque o motorista está cadastrado. Eu falei, não, mas na cooperativa também, do aplicativo de táxi também está, não sei do que, papá. Eu sei que a gente entrou numa discussão, depois de meia hora que eu quebrei todos os argumentos dela, que não tinha, por uma lógica racional, nada de diferente de uma cooperativa para outra, ela falou simplesmente que eu tenho medo, não confio. Eu não confio num táxi que eu vou pegar pelo celular, simplesmente assim, pode ser tudo igual, mas eu não confio, eu tenho medo. Então não é racional, é emocional, ela tem medo, só tudo bem. Só que nós estamos construindo um mundo baseado num novo modelo de comunicação, num novo modelo de tomada de decisões, em que nós nós já estamos imitando as formigas, e nós vamos precisar imitar a comunicação das formigas para gerenciar as 7 bilhões de pessoas. Porque quando a gente estava aqui, até um determinado momento, a gente podia fingir que era uma grande manada. Só que a grande manada não podia crescer do jeito que cresceu. E aí a gente está saindo de uma espécie que está imitando aí os mamíferos, e nós estamos indo para as formigas. Nós estamos começando a pegar a comunicação, e a gente vai ver isso agora, com já algumas experiências, que é a comunicação química das formigas. Aí vocês vão dizer, estamos nos desumanizando porque estamos imitando as formigas. E eu vou contrapor vocês para dizer o seguinte, a única possibilidade de nós continuarmos humanos é imitando as formigas. Porque o que está acontecendo hoje nessa ditadura cognitiva é uma desumanização das pessoas. As pessoas hoje elas estão se desumanizando. Quando as pessoas dizem que as pessoas no Facebook são narcisistas, eu digo, as pessoas são narcisistas no Facebook por culpa da televisão. E por culpa da escola que nós temos hoje, que não permite as crianças conversarem uma com as outras. E o Facebook está abrindo a possibilidade da conversa. Só que a conversa no Facebook é uma conversa completamente intoxicada pela cabeça que nós temos hoje, formadora
da mídia que nós temos hoje e da escola que nós temos hoje, das organizações que nós temos hoje e da família que nós temos hoje. O Facebook é a cura, não é a doença. Entre aspas que eu estou falando. As mídias sociais é 10 vezes melhor uma criança estar no Facebook conversando com os amigos do que na frente da televisão. As pessoas falam, meu filho está muito viciado no Facebook. Fica na frente da televisão, meu filho. Porque na televisão não é vício. Fica lendo um livro o dia todo. Porque ler o livro não é vício. Né? Agora, ficar no Facebook o tempo todo é vício. Né? Não estou dizendo que é para ficar no Facebook o tempo todo. Mas é melhor ficar no Facebook porque está interagindo. Está trocando. Aí a pessoa, mas está interagindo, né? Virtualmente. Não existe virtual. É real. É a distância, só isso. Se vocês não gostam desse mundo, sai matando gente na rua, é uma sugestão que eu faço. Pega uma metralhadora e sai matando gente. Porque não dá para dizer que não somos 7 bilhões de pessoas. As pessoas às vezes me perguntam, que sociedade é essa que nós estamos vivendo? Nós vivemos a sociedade dos 7 bilhões de pessoas. Não é a sociedade do conhecimento, não é a sociedade da informação, não é a sociedade da tecnologia, não é a sociedade, não. É a primeira vez que nós somos 7 bilhões. Ponto. E nós temos que assumir isso. E isso tem consequências. Ainda mais com a cabeça que nós temos de 1 bilhão de pessoas. Aqui ainda com os reis e papas mandando na gente. Então eu fiz esse gráficozinho para mostrar o seguinte: existe uma relação entre o tamanho da população, capacidade de produção, necessidade de inovação, necessidade de comunicação e uma nova governança da espécie. Quanto mais gente nós tivermos no planeta, mais nós vamos precisar produzir, isso aí é Malthus, e aí inovação já entra, né? Schumpeter, a ideia de que a gente vai resolver o problema, que o Malthus dizia, 1800, quando a gente tiver aumento da população, a gente vai ter crise produtiva. Vai, claro que vai ter. Só que ele não via que a gente ia resolver isso através da inovação, desenvolvendo novas tecnologias. Só que a inovação chega a um ponto que ela para, e aí ela precisa de novas tecnologias cognitivas. E as novas tecnologias cognitivas nos levam para uma nova governança. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês nosso futuro. Saiu um tipo no supermercado, né? As pessoas, o mundial, o pessoal fazendo compra aí. Esse cara é o pesquisador que fez aí esse laboratório, e a coisa interessante que ele diz é o seguinte, que todo o estudo que ele faz das formigas é o estudo da comunicação. O grande diferencial das formigas, a possibilidade das formigas terem milhares, milhões de formigas, porque elas estabeleceram um critério, uma maneira de comunicação completamente diferente. Então, conforme você vai aumentando a escala, você vai tendo que construir outro modelo de comunicação. E aí ele vai provar isso, quer dizer, ele vai mostrar uma cena em que, que as formigas estão aqui embaixo, elas criam um rastro químico. Esse rastro químico das formigas é a referência para elas irem para o formigueiro, saber se houve uma formiga esmagada, se tem comida, se não tem, qual o caminho que elas vão tomar. E aí ele vai mostrar o seguinte: no momento que ele bota fogo no mato, acaba o rastro químico. É como se caísse a internet das formigas. E aí as formigas começam a ficar completamente perdidas, porque elas perdem a referência. Ele vai mostrar aí o pessoal, ser um Facebook aí, todo mundo. Que ele termina lá.
Saiu o Facebook, caiu, o nego desesperado, o nego querendo conexão, onde é que eu vou conectar? E aí elas vão de novo refazer. Elas vão refazer o rastro e vão se administrar através do rastro. Aí pronto, agora voltou a norma. Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona a comparação entre esse modelo das formigas, para vocês verem como é que isso se encaixa já nas coisas que vocês estão fazendo. Isso aí é uma formiga que ela viu um vídeo no YouTube, né? Ela está ali curtindo o vídeo no YouTube, e aí ele vai mostrar como é que a formiga avisa para outra e para as outras, sem precisar falar com as outras formigas, sem precisar pegar um alto-falante, como é que ela avisa que aqui tem comida. Aí ele vai mostrar, olha só o que ela faz. Ela vai deixando o rastro, ela vai curtir o caminho. Ela vai dar estrelinha para o caminho. E quando ela dá estrelinha, ela automaticamente está avisando para outras que ali é o caminho que tem que ir. Depois ela faz uns comentários ali. Ela vai lá mandar uma mensagem ali, no private. Né? Tu botou o pozinho, Ryan? É um feromônio. É o feromônio. Quer dizer, é uma química que ela deixa essa química, e o que é interessante é que cria um outro modelo de governança a partir daí. Por que cria outro modelo de governança? Porque você mata o líder alfa. Você fica menos dependente do líder alfa, porque cada formiga pode avisar para a outra qual é o caminho que tem que ser seguido, sem precisar avisar para um chefe, para um gerente, para um presidente, para um prefeito, qual é o caminho, porque elas vão se entendendo entre elas. É o caminho das formigas. Aí como é que você vai ver isso já funcionando na tomada de decisões aqui, na internet? Sem falar do Facebook, do curtir, etc. Já estou colocando aí decisões de dinheiro, negócios. Esse aqui é a estante virtual. Na estante virtual, quando você deixa as estrelinhas na estante virtual, você indica que aquele vendedor, centenas de sebos que trabalham na estante, como é que você saberia antes da comunicação química que aquele sebo não é desonesto? Você não ia comprar. Você ia ficar com medo. Mas no momento que você cria o rastro digital, no momento que você cria a química da comunicação das formigas dentro da internet, você passa a poder trabalhar com o sebo, porque você aponta as estrelinhas e diz: esse cara já me atendeu e ele é honesto. E eu não preciso de ninguém para me dizer que ele é honesto. Eu não preciso de um jornalista, eu não preciso de alguém fazer uma revista para classificar, eu não preciso do líder alfa me dizer quem é honesto. A própria transação da química vai dizendo que ele é honesto. E a partir daí eu começo a ganhar a possibilidade de comprar desse cara sem saber quem é que comprou. Eu não preciso conhecer a pessoa que comprou. Mas se 20 pessoas, 40, 60 compraram com ele e ele não deu calote, provavelmente ele não vai dar o calote em você. Esse é o Taxi Beat. Vou fazer um comentário. Esse efeito, só que é efeito geométrico, né? Progressão geométrica da internet, mas a gente tem o que se chamava boca a boca, né? Que uma coisa boa você consegue pagar para 3, uma coisa ruim para 10. Só que isso é em proporção geométrica, né? Quer dizer, que também tem uma química, né? O falar é
alguma coisa que causa um impacto, que afeta o outro de alguma maneira contundente. Quer dizer, você está falando que essa crença, essa credibilidade da internet é uma outra forma de afetar o outro, que antes era boca, mas numa proporção bem menor, né? Porque quando você fala boca a boca, aí não é mais boca a boca. Aí é clique a clique. Pois é, que é com proporção geométrica, né? E por exemplo, quando você clica em qualquer site na internet, você está dando ao Google uma informação sem você querer. Quando você compra na estante virtual, mesmo que você não classifique o vendedor, você comprou daquele cara. E o outro que está chegando, sabe, opa, esse cara já vendeu para 5.000 pessoas. Porque você, independente, se você não comprar, você não diz nada. Mas se você comprar, obrigatoriamente você diz. Não tem opção. Porque você está dentro da plataforma, você está dentro do formigueiro e você está dando informação. E se você não fizer isso, você não consegue fazer estante virtual. Você não consegue fazer o TaxiBit. Porque senão você não vai saber se aquele taxista é ou não é de confiança. Eu tenho pego o TaxiBit, não sei se vocês têm essa experiência. O TaxiBit hoje criou uma elite de taxista no Rio de Janeiro. Porque é o único aplicativo que faz avaliação. O taxista, ele falou, outro dia o taxista falou para mim, eu já entrevistei vários, né? Ele virou para mim e falou assim, não, olha só, eu ia entrar no TaxiBit, mas eu primeiro comprei um carro novo para depois entrar no TaxiBit. Porque se eu entrar com um carro velho, eu vou começar a levar a estrelinha para baixo e eu vou perder a estrelinha. Então, quanto mais estrelinha ele ganha, mais ele tem negócio. E quanto mais estrelinha ele desce, ou seja, você conseguiu resolver um problema meritocrático de uma forma muito simples. É isso que a gente está construindo agora. É essa governança que a gente está construindo. Você começa a fazer a projeção do Rio São Francisco, a transposição, você começa a pensar em professor que não vai à aula ganhando estrelinha. Você começa a pensar em médico ganhando estrelinha. Você começa a pensar em político ganhando estrelinha. Você começa a ver a sociedade que nós estamos entrando. Porque isso aí não vai regredir. Isso vai evoluir. Porque se é bom e é barato, vai evoluir. Então a gente começa a ver um mundo completamente diferente do que a gente está vendo hoje. E a possibilidade de fazer uma nova governança só é possível na plataforma digital. A luta política hoje é a tecnoluta para colocar essas plataformas para controlar os nossos políticos. Porque sem isso não vai se controlar. E tem um outro aspecto também, que é o aspecto do robô. Que não é só estrelinha. O taxista também é controlado pelo GPS. Ele não pode dizer que está perto da sua casa se ele está a 50 km de distância, como é hoje na cooperativa. Não, ele está aí do lado, só que ele está chegando daqui a meia hora. Porque a menina da cooperativa conhece o cara que é motorista, que tem uma parada. E aí você entra num círculo vicioso na cooperativa, por exemplo, porque o cooperado, que deveria ser chamado a atenção pela cooperativa, é eleito o diretor é eleito pelo cooperado. Como é que o diretor que é eleito pelo cooperado vai punir quem o elege no futuro? É o que acontece lá no Pedro II, que elege lá o diretor. Como é que o diretor que foi eleito pelo professor vai punir o professor que o elege na próxima eleição? Então você cria um círculo fechado em que um defende o outro. E aí a organização começa a entrar num círculo não meritocrático, mas um círculo de vício. E o cidadão que deveria ser o cara que aponta o problema não tem força. Porque não adianta ele reclamar, porque ele não vai reclamar para ninguém. E aí a gente tem um problema, né, do líder alfa, da demanda e da decisão, que hoje as decisões são demoradas. E aí a gente tem esse problema do tempo. Por isso que a gente ganha em escala quando a gente usa as estrelas, a gente usa o rastro das formigas. Quando a Dilma perguntou assim, quem são os líderes? Não tem líder. E aí tem aí um mapa que aparecia online das conversas nas redes digitais, que subia e crescia as demandas das pessoas. Ali estava o líder. Era o algoritmo, mostrando o que as pessoas estavam querendo naquele momento, naquela hora.
E aí a gente vai entrar no início de um processo de mudança radical em todas as instituições da sociedade. Justiça sem juiz, parlamento sem parlamentar, governo sem líder alfas, organizações privadas em rede, ciência sem pareceristas, escolas sem professor, editoras de livro e livros sem editoras e mídia sem mídia. Aí vocês vão dizer, pô, isso aí eu não vou assistir isso. Pode ser que não vá. Pode ser que a gente não assista. Mas existem várias experiências que estão no chamado espírito do tempo, nos levando para essa direção. A escola sem professor já tem, né? Já estava vendo uma matéria de uma escola sem professor. Na França, né? É na França. Que são vários computadores. E aí tem uma pessoa que é o cara legal que te dá dicas, mas ele nunca te dá resposta. Então você vai para a escola, você fica cada um na frente do seu computador e você tem testes, na verdade, que não são testes como a gente está acostumado, são situações da vida real, como se você estivesse trabalhando numa empresa, e aí você está convivendo com situações e você tem que ir dando resposta, tem que ir tomando as decisões, e se você tomar uma decisão errada, você volta para o início do processo. Porque a ideia é que se você estivesse na sua vida real, se você tomasse uma decisão errada, você ia ter que começar de novo. Talvez você fosse demitido e tivesse que trocar de emprego. Tem vários modelos, né? Tem aí a escola invertida, né? Que você assiste a aula em casa e vai fazer dever na escola com os seus colegas. Tem um modelo que é esse que você está falando. Tem várias tentativas. 43, eu acho, acho que é 43. Tem várias discussões. A tendência é a gente começar a preparar os jovens para lidar com este mundo criativo, digamos. A gente pode falar sobre isso. É mais ou menos a mesma coisa. Eu vou pegar essa apresentação. A gente tem aqui 30 minutos aqui para a gente bater para fazer as perguntas. Bom, era isso que eu queria apresentar. Essa é uma hipótese que a gente está trabalhando. Para terminar, eu vou dizer o seguinte. Então, como é que a gente explica as manifestações? As manifestações, na minha avaliação, é um movimento, é o primeiro movimento no Brasil em que se expressa essa nova plástica cerebral, em que você não tem proposta, mas você tem uma emoção das pessoas, em que as pessoas percebem claramente que as atuais lideranças não mais lhe representam, elas não têm proposta do que elas querem, elas sabem exatamente o que elas não querem. Isso aconteceu na época da chegada do papel impresso, e eles foram procurar na Grécia um modelo de democracia. Vários autores os filósofos começaram a procurar, e foram os filósofos que começaram a montar um modelo, chupando da Grécia e comparando até chegar no modelo da Revolução Francesa e o modelo de democracia que a gente chegou. Então foi pensando nesse processo. Então a gente vai começar, na minha opinião, de novo a pensar um novo modelo de democracia, né? Mas um modelo em que a gente não vai ter, como a gente tem hoje, o líder alfa. Não é porque o líder alfa, quer dizer, a ideia de uma democracia sem partido, ela é uma democracia em que existe uma nova forma de tomada de decisões massiva, que é mais compatível com 7 bilhões de pessoas. Aí vocês vão dizer, mas você pode ter certeza que isso vai acontecer? Eu hoje estou convencido que sim, porque a gente tem já vários momentos na história que mostraram que quando você tem a introdução de uma tecnologia cognitiva reintermediadora, você teve um descontrole total da sociedade e a reinvenção total da governança da espécie. É assim que a gente está analisando essa situação. E aí a gente teria, então, essa comunicação química para nos tirar da crise que nós estamos vivendo. Aí depende dos interesses de vocês, a gente pode responder coisas específicas sobre esse troço, e dúvidas e tal. Está aberto aí para vocês. Então, assim, se a gente, nos últimos séculos, era bacana ocupar um lugar na sociedade em que você estivesse concentrando a informação, estivesse concentrando o poder,
Era esse lugar que a educação ia te preparando para você ocupar uma liderança numa empresa, uma chefia, um chefe de Estado e tudo mais. A boa educação. A boa educação. Hoje, então, a gente começa a ver o bacana vai ser aquele lugar da distribuição. As pessoas que conseguirem ter uma inteligência, ou criar softwares, ou criar, ou serem capazes de criar estruturas que vão distribuir essa inteligência que interessa nesse momento, né? Porque o que acontece é o seguinte, as pessoas dizem assim, na internet é uma bagunça danada, isso aí não vai funcionar, etc. Tal. A coisa não é assim que funciona. Tem um estatuto já, essa garotada já resolveu muitos problemas. O Wikipedia, as pessoas falaram, no Wikipedia tem de tudo. O cara fala que Napoleão chupa picolé que bom. Vai lá fazer isso no Wikipedia, para você ver se você consegue. Tem um editor. O Wikipedia não é um modelo melhor, mas tem um cara que ali é responsável. Tem problemas o Wikipedia, não está funcionando direito ainda. O Wikipedia tem um pedaço dele que ainda não é totalmente químico. Mas vai mexer no Wikipedia. Uma vez eu fui fazer um negócio ali, fui fazer uma experiência. 5 minutos depois o cara mandou um e-mail. Meu irmão, o que você está fazendo? É vandalismo que você está fazendo aqui? Você pensa que está tudo... As coisas estão articuladas. Eu já tentei botar um perfil lá, não consegui de jeito nenhum, recebi vários e-mails, então a gente não coloca, só quem coloca conteúdo aqui são pessoas ligadas à universidade, historiadores, pessoal de comunicação, agências. Tinha muita gente de comunicação botando perfil lá, né, de agência de Então, aonde você vai gerar valor? Você vai gerar valor na sua capacidade de interagir e na sua capacidade de disponibilizar as coisas para que as pessoas identifiquem você como uma pessoa de referência. Aí você vai ter mais seguidores no Twitter, as pessoas vão considerar você uma fonte. Vou contar uma história para vocês, muito doida, para mostrar como é que esse mundo já está. Um professor da USP de comunicação, doutorado e pós-doutorado, pediu para fazer, se inscreveu num congresso nos Estados Unidos de comunicação, essa garotada mais... Aí o pessoal falou, olha, infelizmente nós não vamos poder aceitar a sua inscrição. Aí ele falou, mas por que você tal? O seu CLUT, que é a medição da sua participação nas redes sociais, está muito baixo. Não nos interessa um professor que não está compartilhando coisas na internet. Porque no Brasil... Você já está botando aí no YouTube, né? Não, já bota há muito tempo, porque eu já estou nessa brincadeira há muito tempo. Mas vocês verem como é que uma coisa criminosa no Brasil hoje, para vocês terem a noção como a gente está vivendo um país e coisas que são criminosas, um professor da universidade hoje, que por acaso resolver gravar todas as aulas dele, colocar no YouTube todas as suas aulas, fizer todos os comentários possíveis no YouTube, se tiver um blog, publicar tudo que ele publica no blog, né? Entrar em todos os lugares e divulgar todas as coisas, ele vai levar 0 na avaliação dele da CAPES. 0. Num país oral, em que a população não sabe ler, em que ele poderia oferecer no YouTube e as pessoas pudessem escutar no celular, ele vai levar 0 da CAPES. Agora, se ele publicar em inglês numa revista americana, que as pessoas vão pagar $500 para comprar, ele vai levar 20 pontos na CAPES. Comentasse um pouco se existe isso nos seus estudos, das pessoas estarem
mexendo, né, com mídia, independente da Você está falando vazio interior ou vazio... pessoa. O vazio da pessoa? Por exemplo, ao andar na rua, né, a gente, todo mundo fixadas na tecnologia. Né? Antes, as pessoas andavam olhando, não estou qualificando isso como, mas hoje é assim que as pessoas funcionam. Né? As pessoas andam carregando o seu celular, ficam sentadas clicando. Né? Eu vi até outro dia no jornal, a pessoa falou, aí eu ficava no ponto de ônibus parado esperando. Agora eu fico curtindo, né, e tal, é muito melhor. Eu estou falando em termos de você, dentro do seu estudo, se existe esse vazio, quer dizer, se existe um preenchimento, que a tecnologia, né, esse instrumento, essa nova forma de se relacionar, né, ela é um preenchimento também. Olha só, eu trabalho com um conceito que é o seguinte. O conceito que eu trabalho é de inevolução. Toda tecnologia tem um preço. Quando você entra num carro, você paga um preço de estar no carro. O seu corpo paga um preço. Quando você senta na cadeira para escrever no computador, o seu corpo paga um preço. Então, toda tecnologia que chega, ela traz um lado, digamos, saudável para o ser humano, porque vem resolver uma limitação que você não tinha, mas vem trazer também para você uma prisão, em que você tem que ter consciência dessa prisão para sair dela. Então eu acho que a gente está vivendo uma crise, uma anorexia presencial. O jovem está vivendo uma anorexia presencial, que é o papel da escola, que a escola não está cumprindo. A escola acha que ser moderna é botar computador. Eu acho que é o contrário. Ser moderno na escola é não ter nada. Eu, na minha sala de aula, eu dou aula na faixa, que é onde o meu aluno mais jovem. Na minha sala de aula é isso que vocês estão vendo aqui. É uma roda, sem nenhum celular e sem nenhum computador. Sabe o que os alunos me falam? Cara, eu estou me sentindo no Facebook. Porque eles simulam o Facebook presencial, todo mundo fala. É isso que eles querem continuar falando. Só que na hora que a gente sai da sala de aula, vamos falar pelo Facebook. Mas na sala de aula, vamos falar sem Facebook. Não precisa da tecnologia para falar. Nós demoramos muitos séculos para começar a falar, para jogar isso fora. Então a ideia que a gente tem que começar a construir uma escola é a escola do diálogo. Qual é a demanda que nós temos hoje? Nós não estamos conseguindo nos comunicar. Tem um cara que é o Dominique Volton, que ele diz, é um filósofo francês, que ele diz assim: nós estamos altamente interativos, mas com uma crise muito forte de comunicação. Mas eu não digo que essa crise da comunicação é da internet. Essa crise da comunicação é da mídia que está aí. A internet está ajudando a sair dessa crise, iniciando o processo. Só que ela tem um problema, que ela vai começar a viciar as pessoas. O cara está lá conversando, né, aquele papo, você marca um almoço com um amigo seu, aí o cara começa a falar no celular, acabou o almoço e ainda está falando no celular. Aí você fala, no próximo almoço você conversa com outra pessoa e eu te ligo. E aí a pessoa vai ficar assistindo a nossa conversa, né? Então eu acho que a gente tem esses problemas. Nós temos essa demanda a ser combatida. Isso tem que ser combatido. E tem que ser combatido por quem? Pelos educadores. Só que os educadores não estão com clareza do que está acontecendo. E como eles ficam atormentados pela tecnologia, eles querem colocar a tecnologia onde não precisa. No momento que nós estamos aqui, não precisa de tecnologia, nós já estamos usando uma tecnologia biológica, que é a conversa. Agora, no momento que a gente se afastar, aí o cara, não quero mais falar, porque eu não quero entrar, não. Se você está longe, vamos continuar conversando. É essa percepção que a gente tem que ter. E o que a gente tem que fazer na sala de aula, o problema na sala de aula, eu tive um aluno, Zona Sul. Peguei o metrô, tinha um pessoal que foi para a Zona Norte, o pessoal que veio para a Zona Sul. Então não é o pessoal assim, o pessoal Zona Sul. É uma classe média mais empoderada, digamos assim, economicamente. E aí eu perguntei, e aí, o que achou da aula? Ele falou, posso falar uma coisa sincera para você? Eu falei, o que foi? É a primeira vez que me perguntaram em sala de aula o que eu acho. Pós-graduação.
Pós-graduação. Ou seja, e aí, na mesma galera, fui fechar o curso com eles. Eu perguntei para eles, qual é a crítica que vocês têm ao curso? O professor está em sala de aula, mas não está em sala de aula. Ou seja, ele passa o PowerPoint, mas ele não está vivenciando o que ele está falando. Ou seja, o que ele sente? Um vazio. Está todo mundo dentro desse vazio, que é uma característica final de uma ditadura cognitiva. Nós estamos saindo de uma ditadura cognitiva. Da mesma maneira que a gente teve um processo pedagógico de sair de uma ditadura social, como a gente passou no Brasil, o mundo está saindo de uma ditadura cognitiva. A nossa capacidade de pensar é baixíssima. Eu falo isso para vocês. Eu estou dando aula para várias empresas. Você chega para as pessoas e pergunta o que é a realidade? A pessoa, a realidade é o que eu vejo. Ela não percebe, ela não sabe que tem uma percepção. Que existe uma percepção da realidade, ela acha que ela vê a realidade. Aí ela diz, não, eu vejo a realidade é uma verdade. Não é pouca gente, é muita gente que faz assim. Não há... Tiramos a filosofia da escola, naturalmente que tinha que tirar a filosofia da escola. Aí você fala, está voltando a filosofia para a escola. E aí perguntei, meninos, vocês, Veiga de Almeida, vocês têm filosofia na escola? Nós tivemos, é um curso online. Tem umas perguntas, a gente responde. Eu falei, não, filosofia não é isso. Filosofia é a capacidade da gente pensar. Essa sua teoria, né? Isso daí você já tem um grupo de estudo. Eu queria que você falasse um pouco mais disso. Você não tinha ouvido, acho que não. Tem um grupo. Eu tenho essa teoria, ela é fruto de aulas participativas. Eu sou um professor compositor. Não sou professor intérprete. Tem professor intérprete, tem professor compositor. Então eu sou o cara que... Então eu discuto, eu falo, gente, estou pensando isso, o que vocês acham? E aí a galera, não, isso aí tá maluco, isso aí não tem nada a ver e tal. E na discussão você vai aprimorando. Tenho feito isso há mais de 7 anos. Mas tem uma tese sua. Tem uma tese, tem um livro. E aí tem os grupos de estudo que eu faço pelo Skype com o pessoal, tudo na base da conversa, em que a gente vai aprimorando. Então, diria para você que é uma tese que eu chamo, né, ciência ninja. Entendi. É uma ciência ninja, feita na conversa. Ela vai se construindo. E eu digo assim, está sempre aberta. Se você chegar aqui e disser, pô, isso aqui que você colocou, não acho que faz sentido, eu falei, então vamos conversar, porque de repente ajuda. Né? Nós estamos lutando contra a ignorância. Não é um posicionamento em que há uma verdade, em que se chegou a essa verdade. Não, é um negócio que está em aberto, para ser discutido. Eu acho que essas coisas que estão colocadas, para mim hoje, elas fazem sentido, elas têm um argumento. Não é uma coisa assim, acredite em mim porque eu sou um doutor. Não, acredite em mim porque eu tenho argumentos. Posso colocar uma coisa em relação às formigas? Bom, eu acho assim, que no formigueiro tem uma formiga que é não sei se eu estou enganada. Tem a abelha rainha, tem também uma formiga mas mãe ali, né? Ela na verdade só guarda os ovos, né? Isso, ela não e as manda. formigas, não, são duas coisas que eu queria falar assim. Geneticamente as formigas são iguais, né? São todas clones umas das outras. E outro dia eu estava comentando assim, que no momento que o computador conseguir passar um cheiro, que aí vai ser assim, absolutamente revolucionário. Porque realmente falta a internet, eu acho que é a questão do cheiro. Por quê? Porque a gente reconhece alguma coisa como boa ou ruim, familiar ou não, pelo cheiro. Apesar de a gente se enganar muito com aromas, com aromatizadores e perfumes, né? O cheiro existe uma memória fantástica para o cheiro. A gente identifica as coisas e tem uma memória. Hoje até tem técnicas para você memorizar coisas, botando sprays e cheiros para você poder usar essa sinapse através do cheiro para você memorizar coisas. E aí eu fiquei pensando que justamente a formiga, ela usa o hormônio ali, ou aquela química que deve passar por alguma coisa de cheiro, para poder ter esse reconhecimento. Então, assim, primeiro, as formigas são iguais umas às outras, o que facilita. Então, agradar ou não agradar, quer dizer, geneticamente você já reconhece aquele cheiro como sendo bom.
E na internet, seria o que, assim, esse reconhecimento? Seriam as estrelinhas? Seria esse reconhecimento desse cheiro que para as formigas seria... porque, por exemplo, você cria por exemplo, o Google. Como é que o Google avalia quem fica no topo numa busca e quem fica embaixo? Rastro digital. Ele avalia quantas páginas linkam aquele site, quantas pessoas já clicaram naquele site, ele faz um algoritmo que é gigantesco, que é que nem a fórmula da Coca-Cola, vale bilhões de reais, né? E aí ele faz o cálculo para quem vai subir e quem vai descer. Mas isso não quer dizer que seja bom, né? Mas isso não quer dizer que seja bom. Porque ali o trajeto da formiga, ela dá o caminho das pedras do que é bom. O fato de ter 10 mil cliques e ir lá para cima na lista do Google não quer dizer que seja bom. É um critério. É um critério. Que vai sendo aperfeiçoado. E vamos supor, se você tiver... E aí tem um problema das concentrações. O Google tem um critério dele. É humano. Que é quantitativo. Que é quantitativo / qualitativo. Ele tem qualitativo também. Porque é quem linka, não é só quem clica. Aí foi uma evolução. Então, isso não está pronto. Isso que você está falando, o ser humano não é uma formiga, não é um igual ao outro. É outra coisa. Eu não estou dizendo que a gente vai virar uma formiga. Eu estou dizendo que a gente vai começar a imitar uma opção de coisa das formigas para poder criar uma nova governança. Então a gente começa a se adaptar a esse modelo, porque são 7 bilhões. Não é mais uma coisa pequenininha. Não dá mais para você dizer, por exemplo, que, sei lá, como é que o cara toma uma decisão que uma rua, por exemplo, tem que mudar de mão, com aquele fluxo? É robô, você bota um robô para fazer o cálculo, né? Então você vai colocando robô em cima de robô para poder fazer uma avaliação. Como é que você avalia, por exemplo, entre 5 mil professores municipais, quais são realmente os que estão indo em sala de aula e qual que não estão indo? Quais que os alunos estão considerando que estão fazendo uma coisa bacana? Você pode botar o aluno para tomar uma decisão. Você pode começar a botar, você imaginar, por exemplo, você começa a imaginar que você tem um óculos, como o do Google, e que você está andando na rua e você começa a visualizar estrelinhas de tudo que é lugar, das lojas, os vendedores e tudo, etc, etc. Se o motorista de ônibus ele é um cara maluco, se não é, você não vai pegar o ônibus. Como é que você vai saber? Você vai pegar o celular? Não, de repente está no teu óculos. Você ligou o óculos, você viu que o cara não vai entrar nessa roubada. Tá entendendo? Então se você imaginar isso, você vai dizer, que mundo maluco é esse? Mas é um mundo de 7 bilhões de pessoas caminhando para 9. Olha, por exemplo, o nenenzinho, o bebezinho, quando você dá uma mamadeira, larga o peito na hora. Porque é muito mais fácil. Não é a melhor coisa para o bebezinho largar o peito. Eu acho que ao longo da vida tem várias situações que são mais fáceis e mais estimulantes, assim, que são melhores para, então, quer dizer, critério de, não sei, já estou... Legal, eu queria que... Fala você, o que você achou? Curto e grosso, a gente tem 8 minutos. Twitter, sabe o que é Twitter? Eu vi um post falando de Facebook muito interessante, no restaurante do amigo que está, não sei aonde. Nós não temos Wi-Fi, por favor, conversem. Por aí, fala, qual é o seu Twitter? Preocupante o que vai acontecer a curto prazo, nesse momento de mudança que não é nem uma coisa, nem a outra ainda. Onde é que a gente está hoje? Depois, né? Onde é que a gente está hoje? Estamos no início da transição. O que isso quer dizer daqui a 1 ano, 2, 3 anos, né? Próximas eleições, né? Isso é que eu fico pensando, isso é que eu... Isso, por exemplo, é uma coisa que não tem como você precisar o problema, porque são tantas variantes. O que você pode apontar é que essas manifestações que aconteceram, elas vão certamente acontecer de novo. E que certamente a demanda vai começar cada vez a ficar mais madura. E para ficar mais maduras, não serão os manifestantes. Os filósofos vão ter que entrar na parada para começar a formular, porque não é uma formulação fácil. Que você estava falando que as pessoas não entendem ainda, né? O que está acontecendo. Não, elas sentem. Minha opinião, o cérebro está mandando para um negócio. Você que não falou nada, fala. A crise é uma oportunidade. Crise é uma oportunidade. Fala você lá atrás. Acho que você conseguiu formular exatamente a insatisfação que eu senti. Assim. Eu tinha muito tempo essa sensação que você coloca de estar perdido, de não se sentir responsável. E você conseguiu, acho que, argumentar bem. Mina, fala.
Ah, não sei, eu penso muito na escola, assim, o que tem pra mudar ainda pra frente. Acho que não, ao meu ver, não tá nada bom. Tânia, Eu gostaria de ver um pouco essas mudanças que você está falando. Não era, quem sabe. o senhor lá atrás, por favor. Desafiante e maravilhoso. Chile. Como ficar diferente nesse mundo de formigas, né? Ficar menos Senhor? igual. Eu gostei que você falou ali que eu sinto a gente não tem. Eu sou todo só na maquininha, ninguém se conversa, eu sinto isso ruim, né? A pessoa não conversar, a pessoa está sempre olhando um do lado do outro e, pô, olha, ele não está conversando, está na maquininha, isso eu acho péssimo. A gente tem que lutar. Fala, você. Eu não tenho Facebook, estou me sentindo uma pessoa extremamente excluída. E eu não sei se é preciso eu ter um Facebook para me sentir incluído. Eu tenho muito medo das curvas que você fez ali. A gente está na internet aqui em 2013, a gente está subindo. E o caos depois. Esse é meu medo. O senhor, por favor. Eu é o seguinte, você falou impactante para uma pessoa que eu já tenho um pouquinho mais de idade, na média. Então, o que acontece? A gente se sente estimulado a procurar melhorar isso em termos de computador, Facebook. Eu tenho tudo isso, mas não uso evidente muito frequente. Esse é o problema. O que você vê aí das pessoas que 60 e alto, 70 e alto? E o que você está colocando aqui é muito pertinente para jovens que querem ter o futuro, que querem participar, que querem mudar a sociedade. Os menos jovens, os mais velhos, eles também querem, mas eles não têm acesso a esses números. Não está no Facebook, eu uso muito pouco. Esse é um desafio para nós, que somos uma parcela importante. Claro, não, eu acho que tem aí essa garotada, eles estão com um problema mesmo de capacidade de conversar. Eu acho que essa é a grande contribuição. Que eu acho que a escola está faltando. Alguém tem que ajudar nisso. Porque. Antigamente se conversava mais, não tinha computador, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha televisão. Antigamente se jantava então, à mesa. Você recebia visitantes na tua casa, havia muita conversa sobre a religião, não era assim. Antigamente você era criança, você gostava muito da conversa dos adultos. Você sentia prazer e você aprendia muita coisa. Hoje é muito diferente, 2 anos, 10 anos a mais. Tudo que você falou. A coisa mais impactante que a gente não se percebe, porque é invisível, é o aumento da população. Quando as pessoas falam assim, não sei o que, papá, 7 bilhões de pessoas, são 7 bilhões de pessoas. Porque a ecologia, etc. Se você tem essa crise ecológica, mas ditadura cognitiva, é a pior cenário possível. Você junta duas coisas. Você junta a crise populacional com a pior governança possível. E não é Brasil. Os Estados Unidos está lá com problema, a Itália está com problema, todos os países estão com problema, porque você tem hoje um grupo muito pequeno de pessoas que tomam decisões no mundo, que só tomam decisões para o seu benefício. Rodrigo, fala. Eu conheci o que você falava, mas eu acho que cada vez mais você consegue botar exemplos e concretizar mais ideias, mas não fácil entender do que tipo se for só teórico. Sheila. Eu acho que o grande desafio é o equilíbrio, como tudo na vida, né? Porque eu também acredito muito na contemplação, quer dizer, se a pessoa fica num ponto de ônibus e ela tem que estar sempre conectada, quer dizer, a contemplação também é muito importante. É muito importante você diminuir você está ligado, parece uma cocaína, né? Que você tem que estar o tempo inteiro conectado com alguma coisa. Isso também não me agrada muito. Eu acho que é um equilíbrio, você tem que resolver, você tem que dar senão você fica produzindo o tempo inteiro. Só uma coisa, tem uma aula do TED, do chinês, defendendo o sistema político chinês, porque é exatamente o contrário disso, você tem uma concentração de poder muito grande.
um resultado econômico, talvez de melhora de nível de população, extraordinário. Então, é só que eu sou um contraponto em relação a isso, que é a coisa menos democrática que tem, do ponto de vista de decisão, e está dando super certo. Porque a China ainda está numa fase de copiar. A minha teoria sobre a China, de vez em quando as pessoas dizem isso. Bom, se essa teoria que você está falando, de quanto mais gente, mais abertura tem que ter, e a China? Se você cria uma inovação copiadora, você reduz a necessidade da mudança da governança. Então, quando a China começa a querer inovar para valer, ela vai precisar de liberdade para inovar. E aí ela vai começar a ter um impasse, como já está acontecendo, e uma necessidade de começar a abrir politicamente. Então, a minha teoria sobre a China é que a China vai ter que abrir para poder inovar. Se ela não fizer isso, ela vai entrar em crise, né? Porque ela vai precisar inovar. Todo o modelo econômico da China até hoje é só copiando. No momento que ela quiser começar a fazer computadores chineses, iPods chineses, porque uma coisa é montar computadores e tal, a outra é inventar os computadores. E ela está formando uma geração para fazer isso. Essa garotada que está começando a trabalhar na China com inovação, ela vai precisar conversar com as pessoas. Ela vai precisar da internet aberta. Ela vai precisar trocar, ela vai precisar conversar, as pessoas elas não podem ficar presas. E aí você vai começar a ter problema. Então a minha teoria sobre a China é essa. Pode ser que a gente se engane. Então o que eu quero dizer para vocês, para fechar, é dizer o seguinte. Quer falar? Já falou? Não, o pessoal falou, só peguei o pessoal que não falou. O que eu queria falar para vocês, para fechar, é o seguinte. Nós estamos vivendo um mundo, uma guinada no mundo, uma passagem. Pouca gente está percebendo essa guinada, né? E acho que é um momento muito bom de estar vivendo. Apesar de tudo, né? A Tânia está dizendo, mas eu gostaria de ver tudo isso, mas pelo menos está vendo o início. E eu não vou ver coisas. E a gente não vai ver muitas coisas. Mas a gente pode colaborar para isso. Eu acho que a gente tem um papel de colaboração nisso. Não é só assistir. O que a gente pode fazer? Eu acho que é começar, primeiro entender. E depois ver aonde que se encaixa. Eu estou fazendo um projeto muito legal na Prefeitura do Rio, com os servidores de lá. Foi o meu primeiro laboratório de inovação para fazer isso. Os resultados são maravilhosos com as pessoas. Porque eu estou trabalhando com as pessoas a questão da abstração, que elas tinham uma dificuldade enorme. Estou trabalhando com ética, qual é o papel que eles têm que exercer no mundo. Estou trabalhando com eles conteúdo histórico, a gente faz discussão de filosofia lá, etc. Estão construindo. Então estão preparando os servidores para construir esse mundo, esse tipo de coisa que a gente acha que é o setor da IPLAN, tecnologia. Nós eu já formei lá quase 60 pessoas. Estamos formando, toda essa discussão, o pessoal está pegando, etc. Hoje eu estava lá, amanhã eu estou lá. Está bem legal. Então acho que é entender e ajudar, né? Quer dizer, reduzir o efeito negativo e ampliar os efeitos positivos, né? Se engajando aí nos negócios, né? Bom, é isso, gente. Uma salva de palmas pra gente.